de estelionato e de fraude. Bruno teria forçado o cartão amarelo na partida contra o Santos no Brasileirão de 2013 para favorecer o irmão, Vander Nunes Pinto Júnior, e mais um grupo de apostadores. O lance é esse que a gente está vendo agora na tela. Você está vendo o lance que ele leva o cartão. A Polícia Federal tem uma série de trocas de mensagens eletrônicas, WhatsApp, que indicam a participação de Bruno Henrique no caso. O atacante está relacionado para o jogo do Flamengo. O Flamengo joga hoje contra o Juventude. Bom, a Mili Lacombe está aqui conosco, a Alicia Klein também, e temos aqui uma convidada, a Fernanda Soares, que é mestre em Direito Desportivo e colunista do Lei em Campo. Vamos entender exatamente esse contexto jurídico. Boa noite para as três, bem-vindas. Doutora, o Bruno Henrique indiciado, né? O que levou esse indiciamento? Realmente as provas que a polícia tem são robustas sobre a participação, o envolvimento dele nesse, digamos assim, nessa máfia, né? Aí não é resultado, né? Mas é de cartão para aposta. Boa noite, Diego. Boa noite, Alicia. Boa noite, Mili. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Bom, o momento que a gente está agora é um momento muito incipiente para fazer uma análise sobre a qualidade dessas provas, né? O que acontece é que a Polícia Federal entrega esse arcabouço probatório nas mãos do Ministério Público e o Ministério Público vai analisar essas provas e o Ministério Público tem três caminhos. O Ministério Público pode decidir por arquivar essa questão e não fazer nada. O Ministério Público pode pedir novas diligências, quer dizer, se ele entender que esse arcabouço probatório que temos hoje não é suficiente, ele pode pedir novas diligências, ou ele pode entender que sim, esse arcabouço probatório é suficiente e oferecer uma denúncia, e aí sim a gente estaria lidando com um processo criminal. Nós ainda não estamos lidando com processo criminal, nós ainda não estamos lidando com processo desportivo, então nesse momento é esse o cenário. O Ministério Público precisa tomar essa decisão sobre se vai apresentar as denúncias ou não. Eu não consigo te dizer se essas provas são suficientes para uma condenação, se elas são suficientes para a apresentação de uma denúncia pelo Ministério Público ou, inclusive, pela Procuradoria do STJD. Pelo que vem sido vinculado, me parecem indícios fortes, mas eu não tenho condição de fazer uma análise técnica muito profunda em cima dessas provas. Perfeito. Mili, boa noite. Pode fazer uma pergunta. Boa noite, Diego, Alice, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho que essa bomba, né, que caiu, quando a gente coloca ela no âmbito jurídico, ainda não tem nada acontecendo de muito grave, né? Como você relatou. São indícios, podem não virar uma denúncia. Mas aí, como a gente deve olhar para esse arcabouço probatório, como você falou, que do lado de cá, ele cai assim realmente como uma bomba. A gente vê os diálogos ali, né? Como a gente deve se equilibrar nesse jogo, sabe? Os diálogos estão ali, parece que ele está dizendo que ele vai levar um cartão, mas são só indícios, sabe? Eu acho que a gente fica num limbo. Como proceder? Eu acho que você, Emílio, usou uma palavra muito boa, você usou a palavra equilibrar, então a gente precisa olhar isso com equilíbrio, com cautela. São provas que precisam ser analisadas pelo Ministério Público e também são provas que podem e com certeza serão refutadas, a defesa vai apresentar seus argumentos sobre essas provas, vai dar contexto nessas provas, vai nos dizer qual é o contexto disso, vai nos explicar exatamente o que está acontecendo. Enfim, eu acho que nesse momento é preciso muita cautela e muito equilíbrio, porque a gente precisa partir do pressuposto da inocência. Ele tem todo o direito de se defender, de ampla defesa e contraditório. Isso que eu estou falando aqui é até muito adiantado, porque a gente ainda não tem processo nenhum. Mas é por isso que é preciso cautela, sabe? A gente precisa partir do pressuposto que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. A gente não consegue dizer que o que está apresentado hoje, o que a gente teve contato, são de fato provas cabais. Ele vai ter a oportunidade de nos contextualizar essas provas
E aí sim, depois de todo um processo, seja um processo desportivo, seja um processo criminal, a gente vai poder acompanhar e aí sim, quiçá fazer um juízo, né? Alícia, boa noite para você também. Boa noite, Diego, Mili, Fernanda, todo mundo que está aqui com a gente. Eu vou um pouco na linha da pergunta da Mili, mas aí puxando para o lado do Flamengo, né? Como o Flamengo pode se proteger, tendo em vista esse arcabouço probatório, que eu entendo que do ponto de vista jurídico precisa ser tratado com muita cautela, mas que são indícios fortes, né? São vários indícios, várias conversas de WhatsApp e o cartão em si. Quando você junta todos esses elementos, como é que o Flamengo se protege de um jogador que pode ter cometido um ato como esse e trata esse jogador em relação às próximas partidas, em relação ao que ele possa ter cometido? Que tipo de ações, dependendo, né, dos contratos que a gente costuma ver entre jogadores e clube, cláusulas de idoneidade, todas essas coisas, de integridade, como é que o Flamengo deve agir ou pode agir nesse momento? O Flamengo também precisa agir com cautela. Nada ainda está provado. O Flamengo, o Bruno Henrique não foi condenado por nada. Se ele for condenado, seja no desportivo, seja no criminal, e vamos falar do desportivo primeiro, porque o processo na justiça desportiva eles são mais rápidos. Se ele for condenado e for apenado com uma suspensão que exceda os 90 dias, o contrato de trabalho dele pode ser suspenso. Então, é uma forma, o Flamengo tem essa forma de se proteger, especialmente também do ponto de vista financeiro. Nesse momento agora, não há uma condenação que permita que o Flamengo faça uma rescisão contratual ou tome alguma atitude um pouco mais forte em relação ao Bruno Henrique. Seria, na minha opinião, de quem está olhando de fora, eu entendo que seria um pouco temerário o Flamengo tomar uma decisão como essa sem que haja uma condenação, sem que o Bruno Henrique tenha a oportunidade de se defender. Grandes clubes, enfim, é normal que os clubes tenham um contrato com seus atletas e que tenham cláusulas, o que a gente chama de cláusulas morais nos contratos de trabalho. Então, são cláusulas que prevêem algum tipo de sanção se o clube é exposto por algum motivo. E aí esse motivo pode ser o cometimento de crime, mas, de novo, o Bruno Henrique não foi condenado a nenhum crime. Então, ativar esse tipo de cláusula depende da comprovação do cometimento de crime ou de infração que faça com que o atleta fique mais de 90 dias fora dos campos. Inclusive, está em lei. Então, de novo, assim, eu peço até desculpa se eu estou soando um pouco repetitiva, mas é um momento que precisa de muita cautela mesmo, também do Flamengo. Do nosso lado de espectadores desse cenário lamentável, não é muito ruim a gente falar de manipulação de resultados, mas como espectadores, o Flamengo como clube, os torcedores, é um momento que eu acho que precisa de muita cautela. A gente está num momento muito incipiente, a gente precisa esperar que os processos se desenrolem, que a defesa possa atuar também, que a acusação também possa mostrar outras provas, mostrar o contexto dessas provas. Acho que é necessário um pouco de cautela. Só uma última pergunta. Ele corre risco de ser banido do futebol? O banimento está previsto no CBJD em caso de reincidência. Não é o caso do Bruno Henrique, não, porque ele, até onde me consta, eu posso estar mal informado, mas até onde me consta é a primeira ocorrência, é a primeira vez que ele passa por esse tipo de coisa. O CBJD prevê um cenário no qual ele seja condenado por 2 artigos do CBJD, se não me engano, 2, 3... Bom, não vou arriscar. São 2 artigos no CBJD e aí a pena máxima é 720 dias de suspensão. Em caso de reincidência, há uma previsão de exclusão, mas aqui a gente está falando ainda como é a primeira vez que ele estaria sendo condenado por manipulação de resultado, seriam 720 dias no máximo. E aí lembrando que essa pena pode ser estendida para fora do Brasil também, assim como a gente teve casos recentes nesse sentido de atletas que foram condenados por manipulação de resultados aqui no Brasil pelo STJD e tiveram essa extensão internacional do cumprimento da pena.
720 dias, deixa eu ver, em anos, isso dá quase 2 anos, é isso? Não, é isso? Isso. É, né? Quase 2 anos de punição. Doutora Fernanda, obrigado pela participação, viu? Vamos acompanhar, claro. Obrigado pelas informações todas. Um abraço. Imagina, fico à disposição. Um abraço, bom trabalho por aí. Obrigado. Vou continuar aqui com a Mili e com a Alícia. Mili, tudo terrível, né? E se for comprovado, tem que passar por toda a investigação, julgamento, etc. Uma burrice enorme, né? Infelizmente. E por parte do jogador que tem um salário enorme e está escalado para a partida de logo mais. Sim, é tudo bem complexo, né? Porque a gente está entrando em águas nunca antes navegadas. A gente não sabe muito bem como lidar com todas essas peculiaridades que as casas de apostas trouxeram para o futebol. Porque uma coisa é você apostar em quem vai ganhar ou quem vai perder. A outra coisa é você ter a chance de apostar em cartões, em escanteios. E aí a coisa fica cada vez mais manipulável. Quem gosta de futebol olha hoje para um cartão amarelo levantado, um cartão vermelho, um escanteio bobo cedido, ou até uma jogada que você fala, não é possível que o cara fez isso, e a gente está começando a ficar desconfiados. Peraí, por que o cara fez isso? Quando, na verdade, o erro, ele faz parte da dimensão do futebol, a falha, né? Se ficar comprovado que o Bruno Henrique realmente fez isso, terá sido uma bobagem, assim, um jogador nível de seleção, sabe? Não, assim, é dessas coisas que a gente não consegue entender. Toda a história é porque aí você vê o diálogo, você vai ler o diálogo o diálogo travado entre ele e o irmão, você vê o cara pedindo dinheiro para pagar a pensão alimentícia, sabe? Eu acho que tem coisas ainda a serem investigadas, assim, dever dinheiro de pensão alimentícia, deve ter uma mãe, uma criança, 2 crianças na ponta dessa corda, passando necessidade, é tudo horrível. É tudo horrível. A gente torce para que ele seja inocente, para que nada seja provado, para que ele volte a jogar. Eu acho lamentável que o Flamengo não tenha afastado, porque eu acho que o Bruno Henrique precisa dessa ajuda. Se o Flamengo mantém ele, não é escalado, mas ele ainda está na relação, ele está relacionado, o Flamengo diz assim, a gente não se importa muito com isso. Esse é o recado. E seria bom a gente entender a gravidade do que está acontecendo. Até porque, se nada for provado, ele volta. E ele volta grandão, está tudo certo. Mas o Flamengo deveria agora ter afastado e cuidado da saúde mental do Bruno Henrique e também deixado esse recado assim. Isso é muito grave. É grave. Teve também com o Paquetá algo semelhante, não foi, Alícia? Sim, e o Paquetá corre o risco de banimento, né? A Liga Inglesa leva esse assunto muito a sério também, né? As apostas esportivas são uma questão literalmente de saúde pública na Inglaterra, né? O SUS deles trata isso, porque é um problema muito sério que leva as pessoas a ter problemas de saúde, a cometer suicídio, aí a falência. Então, a questão das apostas hoje, ela precisa ser tratada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de saúde pública, né? Do ponto de vista de política pública. As apostas, as casas de apostas estão umbilicalmente ligadas ao futebol hoje. Todos os clubes da Série A são patrocinados por casas de apostas, além dos próprios campeonatos, além das empresas de mídia que cobrem os campeonatos. Então, a gente vê isso no caso do Paquetá, que perdeu uma oportunidade na Inglaterra, estava para ser transferido para o Manchester City, essa transferência caiu, ele continuou sendo convocado para a seleção brasileira num primeiro momento, também numa decisão bastante questionável. Então, o caso do Bruno Henrique não é o primeiro, infelizmente não acho que vai ser o último, mas acho que os clubes vão precisar entender uma maneira melhor de lidar com isso. E aí, além da burrice do Bruno Henrique, que causa, né, um problema ao Flamengo, né, porque agora o Flamengo vai precisar continuar pagando o salário de um jogador que possivelmente lesou a própria equipe. Tem essa questão da relação com a família, né? Um cara que deve pensão, e aí o Bruno Henrique empresta o dinheiro, mas quer o dinheiro de volta assim que o dinheiro das apostas entrar. É toda uma relação muito complicada, muito ruim e muito estúpida no final das contas, se ficar comprovado que foi isso mesmo que aconteceu, para um jogador que ganha tanto dinheiro, arriscar a carreira para ajudar o irmão com 10, 12 mil reais. É difícil realmente a gente entender onde ele pensou que isso era uma conta que fazia sentido, era uma conta que fechava.